Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com muitas informações sobre o Flamengo. É claro que novamente treinou nessa terça-feira, visando ao duelo com o Deportivo Táchira na quinta-feira, jogo fora de casa que vai marcar a estreia do Flamengo na Libertadores da América, jogo que vai ser muito cansativo para a delegação do Flamengo, uma viagem que exige demais. Por exemplo, o Atlético Mineiro, no ano passado, eu estava conversando com algumas pessoas que cobrem o dia a dia do Atlético para jogar lá na Venezuela. Foi uma viagem de cerca de 20 horas, extremamente cansativo, mas o Flamengo está pronto. Porém, deve ter o desfalque de Gerson. A gente já vai falar sobre isso. Vamos trazer também o posicionamento do Flamengo em relação a jogo contra o Vasco em São Januário. O Flamengo é contra jogar em São Januário, como é o desejo do Vasco da Gama. Torcida única, o que o Flamengo pensa sobre isso? Já a gente vai trazer essas informações. Tem também o porquê do Flamengo não transmitir mais jogos da categoria de base em seu canal oficial do clube, agora a Flamengo TV. Buscamos as informações e nós trouxemos nas outras redes sociais e vamos falar aqui agora também. E tem também Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar aí nas redes sociais. Até o parceiraço Euclides, aquele que comandou a contratação de Davi Luiz nas redes sociais, me mandou mensagem me perguntando o que eu tinha de apuração. Eu falei, calma Euclides, vou fazer um vídeo e aí a gente vai falar sobre esse assunto também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora pra cima, galera! Vamos lá, vamos começar. O que o Flamengo pensa sobre o jogo contra o Vasco em São Januário? Vasco vai mandar esse jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril, num sábado, 6h30 da noite. E o Pedrinho disse que quer mandar o jogo em São Januário, nem que seja com torcida única. Eu acho que ele tá certo, já falei. Para a nossa audiência rotativa, eu vou dar minha opinião, ele está certo em querer levar o jogo em São Januário. Eu acho que é o papel da Polícia Militar, do BEP, em garantir a segurança de todos. Se garante jogo Vasco e Corinthians, que tem uma rivalidade absurda, um nível altíssimo de ter briga, por que não pode ter um Vasco e Flamengo? Eu acho que o Vasco está certo sim em querer mandar o seu jogo em São Januário, está certo. Agora, eu só sou contra essa ideia de torcida única. Para mim, torcida única é o fim do futebol, é o que acontece no Campeonato Paulista e a gente tira muita onda com o Campeonato Paulista, porque aqui no futebol carioca é meio a meio no Maracanã, 90-10 no Newton Santos, mas tem torcida visitante, é isso que importa. E aí hoje, pela manhã, eu acordo, 6 horas da manhã, com uma enxurrada de mensagem de vários dirigentes do Flamengo me passando informações sobre isso, dando o lado deles, e eu ouvi o lado deles. O lado deles é o seguinte, vou resumir: o Flamengo não é contra o Vasco jogar em São Januário, muito pelo contrário, o Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança dos atletas, da delegação e, obviamente, dos torcedores que vão marcar presença. O Flamengo é totalmente contra, em caixa alta, em caps lock, que o jogo seja em torcida única. O Flamengo entende que isso aí é o fim, não tem que ter torcida única no futebol carioca, isso aí o Flamengo é totalmente contra. Eu vejo muitos vascaínos falando, mas o Pedrinho não quer torcida única. Bom, vamos lá, gente. Ele falou isso, eu quero levar o jogo para São Januário, nem que seja com torcida única. Acho até que o comentarista Pedrinho iria criticar o presidente Pedrinho após uma declaração como essa. Talvez o Pedrinho reveja, porque é um cara extremamente inteligente, é um cara assim que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, ele foi ao programa SBT, um cara alto nível, de nível intelectual que eu estou falando, assim, bom de papo, tem um bom entendimento de futebol. Não é possível que ele ache que seja melhor a torcida única, de verdade, porque isso para mim é o fim. Mas fica aí o lado do Flamengo, o Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança e o Flamengo só é contra a torcida única, independentemente do estádio. Outro assunto, galera, por que o Flamengo não transmite jogos mais da categoria de base em seu canal oficial no YouTube, que agora é a Flamengo TV? Eu soltei o seguinte pela manhã nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande, Twitter, que agora é o X, né?
e @VeneCasagrande Instagram. Desde o lançamento da Flamengo TV, os jogos da categoria de base passaram a não ser exibidos no canal oficial do clube. Essa decisão institucional envolveu também o departamento de futebol. Pelo que eu apurei, os departamentos envolvidos na decisão optaram por isso para não expor o trabalho da base. A intenção é preservar a imagem de atletas ainda em processo de evolução na carreira e na vida pessoal. O plano é focar no trabalho, na evolução, sem tanta exposição dos jogadores nas categorias de base. Apenas a categoria sub-20 terá transmissão, mas essa categoria ela não é mais considerada categoria de base do Flamengo, ela está muito ligada ao profissional. Está respondendo ao José Boto, Felipe Luiz tem entendimento de tudo que está acontecendo no sub-20, então leia-se aí da categoria sub-17 para baixo, não vai ter mais transmissão por conta disso. E aí, horas depois, após a gente publicar essa informação, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa apuração e dizendo o seguinte: o Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias de base sub-15 e sub-17 na Flamengo TV. A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos. O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro. Tá aí. Quero a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam com a decisão do Flamengo? Acho errado? Quero a opinião de vocês. Podem opinar à vontade aí, que eu vou lendo nos comentários. Próximo assunto, galera. Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar nas redes sociais. Foi um pedido do parceiraço Euclides. Um abraço para ele, um cara que vive o Flamengo na essência mesmo. O cara respira Flamengo, dorme Flamengo, acorda Flamengo. E ele me perguntou, me mandou mensagem falando sobre o Andrés Pereira, me perguntando se eu tinha alguma apuração. Eu fui apurar. Eu já falei para vocês em vídeos bem anteriores que o Flamengo não tem nenhuma negociação. E aí apurei de novo, diante do que está acontecendo nas redes sociais, para saber se teve alguma novidade. O Flamengo teve apenas uma sondagem para saber valores de uma possível negociação, caso o Flamengo se interessasse. Até porque é um jogador de altíssimo nível, isso é inegável. E o Flamengo teve a seguinte informação: para tirar o Andrés Pereira do Fulham hoje, precisa de pelo menos 20 milhões de euros para comprar o jogador junto ao time inglês. Além disso, o salário do jogador hoje é de 5 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de imposto. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. Conta não é meu forte, mas com a ajuda da calculadora. Vamos lá. Supondo que o euro esteja R$6, tá? 6 vezes 5. O cara ganha 30 milhões de reais por ano. Divide aí por 12. Cara, 2 milhões e meio de reais seria o salário dele, o salário mensal. Cara, é muita grana. É muita grana. É por isso que o Flamengo falou, Vene, foi apenas uma sondagem. Só que assim, os valores são absurdos hoje pro nosso padrão. E muita gente acha que o Flamengo paga milhões. Gente, o Pulgar renovou recentemente. Muita gente imaginava que ele já ganhava 1 milhão. Não, ele passou a ganhar 1,1 milhão agora. Estou dando um exemplo aqui, porque na ocasião da renovação, uma das fontes me pediu para dizer isso, porque muita gente imaginava que o Pulgar iria receber 3 milhões de reais, 2 milhões. Não é isso, gente. E o Jorginho, quando vier, ele vai vir num custo, digamos assim, bem tranquilo para os cofres do Flamengo. Ganhando menos, por exemplo, que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação de contrato dele. Então, assim, vou ser bem sincero, é o que eu tenho de apuração com esses valores aqui. Eu nem acho que vale a pena pagar 20 milhões de euros no Andrés Pereira nesse momento. Minha opinião, tá? Até porque fica aquele gostinho. Cara, o jogador estava aqui. O Flamengo teve a oportunidade de pagar 9 ao Manchester United. Na ocasião, a diretoria não quis concretizar a compra. E agora você vai pagar 20 no jogador com uma idade maior, ou seja, perdeu o valor de mercado. Não sei se vale a pena não. Quero a opinião de vocês também. Gerson não treinou com o grupo nessa terça-feira e a chance de viajar para a estreia na Libertadores diminuiu. Eu só vou cravar por ser o Gerson, só vou esperar o treino dessa quarta-feira. Se fosse outro jogador, talvez eu já cravasse aqui
que estaria fora. Mas o Gerson, o cara é extremamente fominha, fisicamente falando. A gente sabe que ele tem uma boa parte física e se recupera rápido. Agora, esperar a atividade dessa quarta para a gente ter certeza se ele viaja ou não. Jorge Jesus e CBF, até o momento sem novidade. O que eu sei o Jorge Jesus está apenas esperando o telefone dele tocar. Não vou pegar o telefone aqui porque está sendo utilizado para gravar esse vídeo, mas o telefone tocando, ele aceita na hora. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele não tem interesse de renovar com a Al Hilal. O contrato dele vai até agora, o meio do ano, após o Super Mundial. Ele gostaria de terminar o contrato dele. Pelo que eu sei, ele não vai pedir para sair antes do término do contrato. Acho uma falta de respeito. Ele quer também comandar a equipe no Mundial. Então, o Jorge Jesus está apenas esperando. E pelo que eu sei, membros da comissão técnica dele também estão super animados com a possível ida para a seleção brasileira. Todos aceitariam esse projeto. Então, é só o telefone tocar que o Jorge Jesus aceita. O telefone dele vai tocar? Não tem como eu garantir. Eu sei que a CBF está em busca de um treinador. Vários estão na mira. O Ancelotti ainda é um sonho aí do presidente Edinaldo Rodrigues. Tem o Jorge Jesus, tem o Abel Ferreira, tem até mesmo o Arthur Jorge, que fez sucesso comandando o Botafogo aqui no Brasil na temporada passada. Então fica aí a atualização sobre esse assunto. Muita gente me perguntando, nós aqui atualizando. Vamos falar agora de BAP contra peruano e BAP na justiça, e saiu a decisão do processo de BAP, presidente do Flamengo, contra peruano, ex-conselheiro do clube, por conta de declarações homofóbicas. Peruano terá que comparecer em juízo e também proibição de se aproximar perto do BAP, bloqueio de rede social e tornozeleira eletrônica. Aqui está a decisão completa. Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como comparecer a todos os atos do processo. Proibição de se aproximar e manter contato com a vítima e as testemunhas, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação durante o curso da ação penal. Bloqueio das redes sociais do Instagram dele, do peruano, e também do YouTube, bem como a proibição de criação de novas contas pelo prazo de 30 dias. E outra, monitoração eletrônica. Intime-se o acusado do mandado, deverá constar também a intimação do réu para comparecer em 24 horas para a colocação de tornozeleira eletrônica no núcleo de atendimento de monitoração eletrônica. Rapaz, mas após sair essa decisão, o peruano postou em suas redes sociais que ele está em Orlando, lá nos Estados Unidos, segundo ele, curtindo as férias. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas fica aí o resultado. Porque assim, gente, você pode achar que é brincadeira, mas homofobia não é brincadeira, é algo muito sério, muito sério. E eu acho que o BAP, presidente do Flamengo, está certo sim, e ir até a última instância, digamos assim, para ter justiça. Vamos lá, galera. Compromisso com a igualdade. BAP sugere emenda antirracista ao Estatuto do Flamengo. A proposta foi enviada ao Conselho Deliberativo para análise e votação. O presidente do Flamengo, BAP, encaminhou dia 31 de março, ao Conselho Deliberativo e também ao presidente, obviamente, que é o Ricardo Lomba, uma proposta de alteração do Estatuto Social do clube. A emenda, que integra o plano de governo de sua candidatura à presidência, reforça o compromisso do Flamengo no combate ao racismo estrutural e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A proposta considera os seguintes pontos, prestem atenção, galera, isso é importante. O racismo, além de violar os direitos humanos, é crime inafiançável e imprescritível, conforme a instituição brasileira. Mesmo sendo crime, o racismo segue enraizado na sociedade brasileira e não pode ser visto como algo isolado, é fruto de estruturas que mantêm práticas discriminatórias. Não há democracia real com desigualdade racial. O respeito à diversidade faz parte da história e dos valores do Flamengo. Por sua grandeza e alcance, o Flamengo tem a responsabilidade de ser agente de transformação social, ajudando a combater a discriminação e influenciar positivamente gerações atuais e futuras. Como parte de um compromisso crescente com a promoção da diversidade e o combate ao racismo, o Flamengo propôs essas emendas aí ao Estatuto que fortalecem a atuação do clube como agente de transformação social.
A proposta da emenda estatutária foi encaminhada à presidência do Conselho Deliberativo para que seja analisada e submetida à votação no Conselho. Eu tenho certeza que será submetida à votação, eu tenho certeza que será aprovado, porque isso aqui é extremamente importante. Um clube como o Flamengo precisa, como que eu posso dizer, liderar movimentos como esses aqui que a gente está vendo de antirracismo. Inclusive está começando a Sul-Americana, está começando a Conmebol, e a gente vê, infelizmente, muitos atos de racismo ainda, sobretudo em cima de jogadores brasileiros quando eles vão jogar fora do Brasil. Infelizmente lá parece normal, mas não é normal. É racismo, racismo é crime. Tá certo o Flamengo em fazer essa ação aí, mudar o estatuto do Conselho Deliberativo. Para finalizar nosso vídeo, galera, apurações sobre setor leste superior do Maracanã fechado contra o Internacional e também valor de ingresso nos jogos do Flamengo. Trouxe lá no meu Twitter e também no meu Instagram. Sobre o setor fechado, a diretoria e o presidente BAP, todos entendem que a operação no Maracanã é muito cara e que o estádio seria mais rentável se tivesse uma melhor gestão, algo que eles estão tentando fazer. Os setores foram disponíveis para venda de acordo com a demanda. O setor sul não tinha sido esgotado e, por isso, leste superior não foi aberto. Mesmo assim, o público foi o mesmo da estreia no Brasileirão do ano passado, ou seja, não é uma questão de preço na visão da diretoria. Em relação ao valor de ingresso do Flamengo ser mais barato ou caro, o valor aumentou, mas a diretoria fez levantamento e viu que outros clubes cobraram valores maiores ainda nessa primeira rodada do Brasileirão. O Flamengo, como prometido, comprou uma carga de ingressos quando for visitante para botar à venda em seu site e facilitar a vida do torcedor. No duelo com o Vitória, já nesse domingo, o Leão decidiu por dois caminhos: o preço de R$200 por ingresso e não ter meia entrada no setor visitante, ou seja, o Flamengo vai vender por R$200 e não vai cobrar taxa de conveniência. Por outro lado, o Flamengo vai adotar o princípio da reciprocidade, que é cobrar no Maracanã o que o clube mandante cobrou quando mandou o jogo, obviamente. Vai ser assim daqui para frente. É nação rubro-negra. A caminhada rumo ao Tetra da América já começa com uma dorzinha de cabeça pra gente. O Flamengo está pronto para estrear na Libertadores 2025, mas nem tudo saiu como planejado. Felipe Luiz terá que lidar com desfalques importantes logo na largada. Wesley, Gonzalo Plata e Gerson estão fora da viagem para enfrentar o Deportivo Táchira, na Venezuela, e a lista de relacionados está mais enxuta do que a gente gostaria. Cansados, lesionados, gripados, o que está acontecendo com o elenco? Fica comigo até o fim porque eu vou te explicar tudo e também te dizer o que esperar desse primeiro desafio do Mengão na competição mais importante do continente. Vamos começar com os desfalques mais falados, Wesley e Gonzalo Plata. A dupla voltou da data FIFA detonada. Wesley, que foi titular contra a Argentina e jogou o segundo tempo contra a Colômbia, retornou apresentando desgaste muscular e mialgia, ou seja, dores musculares generalizadas. O departamento médico do Flamengo avaliou e decidiu segurar o garoto. Já Gonzalo Plata, que foi titular nos 2 jogos da seleção do Equador, voltou além de cansado, com faringite e febre. Nada grave, mas o suficiente para vetar a viagem. A Libertadores é um torneio de muita intensidade, e jogar no sacrifício pode custar caro. Melhor prevenir. E se a ausência dos dois já pesa, a situação fica ainda mais complicada com a confirmação de que Gerson também não estará disponível. O nosso Coringa segue com dores na coxa esquerda desde que retornou da seleção. Ele nem treinou com o grupo nesta semana e continua fazendo trabalho específico com o departamento médico. Isso sem contar Danilo e Arrascaeta, que também estão no DM, se recuperando de lesão na coxa direita. Mas pelo menos aqui tem uma notícia mais animadora. Ambos devem estar de volta na próxima rodada da Libertadores, contra o Central Córdoba, no Maracanã. Ah, e o Pedro também pode voltar nesse mesmo jogo. É ou não é um alívio? E tem outro ponto que ajuda a explicar os cortes: a logística da viagem. Meu amigo, o Flamengo vai para San Cristóbal, na Venezuela, que fica a mais de 4.600 quilômetros do Rio de Janeiro. São mais de 6 horas de voo até Santo Domingo e depois mais 1 hora de estrada até o estádio. É cansativo, ainda mais para quem já vem de uma sequência pesada com viagens internacionais, jogos de seleção e minutos acumulados nas pernas. A comissão técnica preferiu não arriscar e preservar esses jogadores para evitar lesões mais sérias logo no início da temporada continental. Com todos esses desfalques, o técnico Felipe Luiz terá que montar uma equipe diferente do ideal. A base do time segue firme,
mas a ausência de um meia criativo como Arrasca e da presença física de Gerson muda completamente a dinâmica. A expectativa é que o Flamengo vá com 3 atacantes e um meio mais combativo. Ainda não foi divulgada a escalação oficial, mas a tendência é que jogadores como Everton, Cebolinha, De La Cruz e Pulgar tenham papel fundamental nessa estreia. A estreia acontece na quinta-feira, às 21h30, contra o Deportivo Táchira, fora de casa, e o foco total é começar com o pé direito. Então, torcedor, é isso. O Mengão já sabe que a Libertadores exige mais do que talento, exige preparo físico, foco e grupo completo. Mesmo com as baixas, a camisa pesa e a gente acredita. Agora quero saber de você, qual a sua escalação ideal para esse jogo? Deixa aí nos comentários. E já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque aqui é informação quente, direto do ninho do urubu para você. Quinta-feira é dia de estreia, é dia de Libertadores, e a nação vai estar em peso com o time. Vamos com tudo, Flamengo. Isso aqui é Libertadores, isso aqui é Mengão.